Eu trago essa imagem para vocês, né? Foi uma revolução liderada por negros, principalmente, né? Contra os franceses. O que foi a Revolução Haitiana? Foi uma grande rebelião de escravos que ocorreu em São Domingos, né? A independência, sobre a liderança de Toussaint, né? E Jean-Jacques. Aí a gente vê essa imagem bem colorida, né? Sobre alguns combates que ocorreu na colônia de São Domingos. A Revolução Haitiana foi uma grande rebelião de escravos e negros libertos, que aconteceu na colônia francesa de São Domingos, a partir de 1791. Essa rebelião conduziu a colônia francesa de São Domingos à independência e foi motivada pela grande exploração e violência do sistema colonial escravista francês naquela época. Então, não diferente das outras independências, no território americano tudo era colônia, né? Então, os grandes países imperialistas eram o que controlava e dominava. Nesse caso, São Domingos, colônia explorada pela França. É isso? Antecedentes, o que ocorreu antes, né? No final do século XVIII, a região que corresponde atualmente ao Haiti era colonizada pelos franceses e era conhecida como São Domingos, né? A presença francesa ocorreu de maneira gradativa, a partir do século XVI, quando a região ainda conhecida como Hispaniola, né? E sob posse dos espanhóis, passou a ser ocupada por corsários franceses que usavam a ilha de Tortuga como refúgio. A posse da região foi transmitida para os franceses oficialmente a partir do século XVII, por um tratado entre a França e a Espanha, que cedia de maneira oficial a parte oeste para os franceses. O sistema colonial imposto pelos franceses transformou São Domingos em uma das colônias mais prósperas do mundo, sendo inclusive conhecido como Pérolas da Antilha, né? Principalmente pela questão do trabalho escravo. O que foi a Revolução Haitiana? No século XVIII, o sistema escravista imposto pelos franceses em São Domingos fez com que cerca de 40 mil franceses controlassem violentamente uma população de 450 mil escravos. Veja que diferença, né? Essa revolução poderia ter ocorrido bem antes, né? Com essa quantidade de escravos, por exemplo, a gente pode pensar. A violência com a qual os franceses tratavam os escravos em São Domingos é citada em diversos relatos, como no caso de Jean-Baptiste, né? O qual permitia que seus visitantes atirassem laranja nas cabeças dos seus escravos. Esse sistema escravista extremamente violento havia motivado inúmeras rebeliões em outros momentos em São Domingos, como no caso, né, de François, que fugiu e passou a realizar pequenos ataques contra os franceses na região. A Revolução Haitiana iniciou-se de fato em 1791, quando os escravos rebelaram-se contra os franceses. Em poucas semanas, cerca de 100 mil escravos já haviam sido rebelados. Continuando, os escravos e os negros libertos da região foram fortemente influenciados pelos acontecimentos que se passavam durante a Revolução Francesa, né? O ideário de liberdade, igualdade e fraternidade, que a gente já estudou. Os ideais de igualdade entre os homens inspirou-os a lutar pela sua liberdade e por seus direitos. Os escravos lutavam pelo fim do sistema escravista e os negros libertos lutavam pela equiparação dos direitos entre brancos e negros. Com a rebelião, os escravos passaram a organizar-se, a lutar contra as tropas francesas que estavam instaladas na região. A força do movimento em São Domingos e os seus desdobramentos da Revolução Francesa resultaram na abolição da escravidão em todas as colônias francesas, inclusive São Domingos, em 1794. Então, com os jacobinos no poder da França, eles dão a liberdade de todos os escravos, né? Inclusive na colônia, que aqui no caso é a futura Haiti. No decorrer dos acontecimentos do Haiti, todo o ódio que havia sido represado durante anos pelos escravos e negros libertos
levou os escravos, na verdade, a cometerem atos de violência contra os franceses. Foram comuns nesse período ataques de escravos e negros libertos contra as propriedades franceses, em que os donos e suas famílias eram mortos, né? Durante esse período de lutas, os haitianos foram libertados por Tutsi, né? Do Tutsi. O movimento em São Domingos seguiu sob a liderança, né, até 1802, pouco antes, em 1801, sob o comando de Napoleão Bonaparte. Sob o comando de Napoleão, foi enviada uma expedição para São Domingos para controlar a situação e restabelecer o sistema escravista que havia sido abolido. As tropas francesas foram lideradas por Charles, né, que além de ter retomado controle sobre a situação em São Domingos, também conseguiu aprisionar Toussaint, que era o líder, né? O líder haitiano foi enviado para a França em 1802 e permaneceu em prisão até sua morte em 1803. Né? Foi vítima de má nutrição e tuberculose. Com a prisão e a morte do líder, a liderança da Revolução Francesa foi ocupada por Jean-Jacques, que reiniciou a luta contra os franceses e os derrotou novamente, né? Só que agora de uma maneira definitiva, em 1803. Pouco tempo depois, em janeiro de 1804, foi declarada a independência de São Domingos. Após a declaração dessa independência, né, o líder escolheu o nome de Haiti para o novo país que havia surgido. O nome foi escolhido em homenagem às populações indígenas que habitavam a região antes da chegada dos europeus. O governo do Haiti foi ocupado pelo próprio, né? Após a independência, o Haiti tornou-se o único país das Américas que conquistou sua independência a partir de uma rebelião de escravos.